Só que, ao mesmo tempo, o nosso cérebro primata, ele é simples. Grosseiramente falando, ele é simples, né? O sistema límbico, por exemplo, ele não lida com coisas complexas e é completamente bobinho. Completamente influenciável por estímulos simples. E dado ao jeito que o humano evoluiu, né? O cérebro primata, ele sobrepõe as instruções do nosso córtex pré-frontal, ele sobrepõe a nossa inteligência. Então, mesmo que saia uma lei em que seja obrigado a colocar uma taxa fixa, contém IA, alto em IA, não vai adiantar. Você vai querer ver o que tem lá dentro desse conteúdo. Você vai porque vai ser coisa nova. Nova num nível que seria antes completamente inviável fazer, mas agora é viável. Ou até seria, sei lá, impossível de fazer, uma situação em que o ser humano nunca se colocaria. E agora você pode ver o que aconteceria nessa situação. A única forma de ver vai ser através desse conteúdo alto em IA. E a gente já faz isso, né? O ser humano gosta dessas situações malucas porque a gente já faz isso através dos efeitos especiais dos filmes, por exemplo. De qualquer forma, a gente não precisa nem mais imaginar isso num futuro maluco, tá? Esse negócio de também ter a parte do conteúdo mole, né? Não só o algoritmo, mas o conteúdo mole também. Porque isso meio que já aconteceu no presente de outra forma. Em forma de texto. Olha só, interpola esses passos comigo. Texto é uma forma de registrar informações num geral, especialmente para conseguir transportar conhecimentos. E quando esses conhecimentos foram virtualizados nos sites, na web, como era muita informação, muito texto, foram inventados os buscadores. Que no começo, na época do Alta Vista, na época do KD, era um algoritmo duro que redirecionava você para conteúdos duros de sites externos. Então, nessa época, você fazia uma busca por palavra-chave, que voltava uma lista dura, sem nenhuma real inteligência por trás, porque, dada a palavra-chave, era retornada a mesma lista para todo mundo. E aí, se você tivesse um problema que precisasse resolver, né? Um problema só seu, um problema duro seu, né? Sorte sua se você entrasse num buscador assim, que conseguisse encontrar um conteúdo externo duro, né? Que se encaixasse no seu problema. Se se encaixasse, show, seu problema estava resolvido. Se não se encaixasse, você estava ferrado. Só que o problema, na época, não era nem se o conteúdo duro do site se encaixava ou não no seu problema. O problema maior era conseguir chegar nesse conteúdo, né? Conseguir encontrar ele, porque o algoritmo de busca, na época, não te ajudava em muita coisa. Essa, inclusive, foi a maior brecha para o surgimento do Google, onde o algoritmo que antes era duro, agora virou um algoritmo mole que realmente tentava entender o que você estava buscando, tentava entender quais conteúdos duros, né, que estavam lá espalhados pela internet, que ele já tinha feito o crawling, iria se encaixar melhor para o que você estava buscando, inclusive considerando buscas e interesses passados seus, tá? Então realmente deixou de ser algo duro, né? Algo que é igual para todo mundo, né? Uma lista igual para todo mundo, para virar um negócio maleável, quase que só seu. Muito show, mas ainda assim tentando encaixar conteúdos duros, né? Sites externos criados por outras pessoas. Então, novamente, se você tinha um problema e existia um conteúdo lá fora que se encaixasse nesse problema, show, sensacional, seu problema estava resolvido. Se não tivesse, você se ferrou. As peças, elas não se encaixavam, dado que o seu problema, às vezes, era só o seu problema, num contexto só da sua empresa. E o conteúdo lá fora, né, duro, e aí não teria como se encaixar, né? Ou você ainda não tinha, talvez, conhecimento suficiente para fazer encaixar, né? Conseguir, então, mudar o seu problema para daí ele se encaixar na solução dura que está lá fora. Só que aí, com a vinda de produtos como o ChatGPT, isso mudou, né? E agora, diferente do Google, que só consegue entregar para você conteúdo duro, o ChatGPT consegue entregar conteúdo mole, um que consegue ser maleável o suficiente para o seu problema, consegue se encaixar exatamente no seu contexto local, na sua necessidade. Então, você tem um problema a ser resolvido, que a gente chama hoje de prompt, né? A instrução, a solicitação, o seu problema duro, e aí a generativa consegue gerar uma resposta mole ao redor desse seu problema, que se encaixa no formato dele. E em cima disso, o que eu comentei antes sobre vídeos moles, nota que isso não é uma ideia alienígena, isso já está acontecendo em texto, né? E texto e vídeo tem sim uma distância, ainda mais como eles são gerados pelas IAs, né? São duas abordagens bem diferentes, mas não são assuntos com uma distância estratosférica no sentido de que uma coisa é humana e outra coisa é alienígena, né? Não, ambas coisas são humanas e replicáveis, e são replicáveis porque a gente consegue ensinar outros humanos a fazerem a mesma coisa. Então, o que vai acontecer nesse futuro maluco que eu imagino novamente guiado pelos econômicos
economics da situação, eu especulo que primeiro vai ter conteúdos de todos os tipos para todo mundo. Só que humanos aí, né, criando variações infinitas de um mesmo assunto, de um mesmo conteúdo, ou criando conteúdos completamente malucos e originais. E isso já está acontecendo com o fenômeno Marisa Mayô, está acontecendo com os velhinhos caindo nos buracos das ruas, né, para depois entregar conteúdos moles moldados em você, ou moldados num grupo de pessoas, num cluster. Isso vai poder, inclusive, acabar sendo gerado pelas próprias plataformas. Por exemplo, gerado pelo próprio YouTube, entregue diretamente dele para você. Isso significa que a plataforma não só mais vai saber fazer um algoritmo que entende o seu gosto e consegue entregar conteúdos duros externos, né, que é o que ela já faz hoje, porque ela vai aproveitar para também entregar o conteúdo final desse seu gosto, seja conteúdo de entretenimento, seja conteúdo técnico, educacional, que seja, porque ela já tem a faca e o queijo na mão para fazer isso, né? Ela tem todos os seus dados, ela já sabe o que você gosta, ela já sabe até de vários gostos secretos que você nunca falou para ninguém, nunca vai falar, mas o algoritmo já sabe porque você já meio que sinalizou isso para ele. Ele já sabe tanto que ele está fazendo esse papel de tentar mostrar na sua frente conteúdos duros criados por outras pessoas e, a princípio, fazendo um ótimo trabalho, tanto que rede social daqui a pouco vai ser classificado como um problema de saúde pública de tão viciadas que as pessoas estão ficando. Inclusive, se você notar, a própria TV tradicional já sofreu do desmembramento de conteúdo, né? No caso, no passado, a TV forneceu um grande programa, né, de TV, um modelo fechado, um modelo quadradinho, que se te agradou, te agradou, se não te agradou, ferrou, você tinha poucos outros canais para assistir, né? E sorte sua se estivesse passando alguma coisa, se você gostasse. Muitas vezes não estava passando nada, era um saco. E aí, com a chegada da internet e também com a redução dos custos dos equipamentos de vídeo, né? E daí, com isso, a popularização das plataformas de vídeo e streaming, surgiu uma infinidade de programas, com uma infinidade de formatos, muitas vezes um copiando o outro, né? Mas mudando uma coisinha, aí essa coisinha te agradava e daí você ficava com essa micromutação do conteúdo. Ou também você começou a encontrar um formato mais maluco que o outro, né? Nichos malucos, que tudo isso só parava em pé por conta do economics, por conta de que ficou barato criar e daí meio que a conta fechava com qualquer coisa que retornava para o criador. E hoje a internet já está pulverizada com conteúdos assim criados até então só com esforço humano, mas que não vai se comparar com o esforço de uma máquina que acaba sendo mais barata porque não precisa dormir, não cansa, não perde memória. E tudo isso vale para a programação e para outras profissões, sejam elas virtuais ou físicas. E eu não vejo em nenhum momento o ser humano, perdendo o interesse em atingir um novo avanço tecnológico ou perdendo o interesse em mudar, evoluir. Eu nunca vi isso. E essa é uma situação, assim, super chata, super complicada, porque se, por exemplo, um país decidir, pelo bem da humanidade, nós vamos estancar o desenvolvimento de inteligência artificial e também de robôs autônomos para proteger a humanidade, né? Beleza! Outro país pode ignorar completamente essa postura e passar na frente de todo mundo. Isso me lembra muito o Game Theory, teoria dos jogos, que é um ramo da matemática que estuda como pessoas, empresas, países tomam decisões quando o resultado de cada uma depende também das escolhas dos outros. Lembra especificamente até o dilema dos prisioneiros, onde dois suspeitos são interrogados de forma separada e que podem escolher ficar calados ou delatar o outro, onde se ambos se calam, ambos pegam 1 ano de prisão cada. Mas se um delatar e o outro ficar calado, o delator fica livre e o que ficou calado pega 3 anos de cadeia. Onde se ambos delatam, ambos pegam 2 anos de cadeia. Essa teoria mostra que geralmente ambos tendem a delatar, o que gera um resultado pior para o conjunto. Meio que não tem o que fazer, é da natureza do ser humano. Então, fora tudo que a gente conversar sobre a IA afetando o nosso trabalho como humano, a gente tem que considerar também a pressão dos países, dos governos pela descoberta e maximização dessa nova arma. É um futuro muito estranho, sim, bastante desconfortável, mas que eu não quero que você fique desanimado, tá? Não agora, até porque tudo que eu falei vale nada. Sabe por quê? Porque eu não falei quando que isso vai acontecer. Isso me lembra quando eu trabalhava com Bolsa de Valores. Na verdade, quando eu estava estudando sobre o assunto, né? E no primeiro curso que eu fiz, que deve ter sido lá por volta de 2005, 2006, o Ibovespa estava operando por volta dos 30, 40 mil pontos. E o palestrante falou: o Ibovespa vai bater em 100 mil pontos. Só não vou falar quanto.
E aí, pô, aí dane-se. Pode bater mês que vem, pode bater daqui a 100 anos. Isso não é prático. Eu não consigo montar nenhuma operação em cima disso se eu não souber a data. Então, antes até de continuar imaginando com você esse futuro maluco que eu não sei quando é que vai acontecer, e mais pra frente no vídeo, inclusive, eu quero até imaginar como que um humano vai funcionar num cenário assim, de não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, a IA já tá fazendo tudo. Antes disso, eu quero ir pro próximo ponto da trajetória desse vídeo, que na verdade, lembra que agora a trajetória ela tá indo pra trás até chegar no presente, e o próximo passo é conversar sobre o maior problema das IAs na minha visão. É um problema que eu demorei para perceber, mas que na minha visão é o que talvez vai mais dificultar a gente atingir o cenário distópico que eu acabei de comentar. Bom, tudo começou quando eu me coloquei o desafio de tentar me afastar e interpolar para onde que a tecnologia estava indo, e eu notei uma coisa curiosa. Quando eu tentei calcular os próximos passos da inteligência artificial. Então, primeiro eu pensei, começando do começo mesmo dessa interpolação, eu pensei, tudo que o ser humano sabe foi colocado em livros. O que é ótimo, mas tem um problema grave de distribuição aí, Se os conhecimentos eles estão em livros, é difícil chegar nesses conhecimentos, em todos os conhecimentos que você poderia chegar, porque você teria que ter os livros em mãos e também não dá para ter uma biblioteca do mundo inteiro dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Mas aí o ser humano, sendo a espécie mais sofisticada do planeta Terra, inventou algo chamado internet, e agora sim, agora você tem, através de um simples aparelho no seu quarto, acesso a todo o conhecimento já criado pela humanidade. Ou seja, a internet é uma janela, é uma interface para todo esse conhecimento. Correto? Correto, só que agora o fato de você ter em mãos todo o conhecimento criado pela humanidade faz todo mundo ser igual a todo mundo, Todo mundo ficou capaz de fazer as mesmas coisas? E não. Talvez você não tenha interesse em todos os assuntos que já foram de interesse da nossa espécie, talvez você não tenha tempo, talvez até você não tenha capacidade de pegar esse conhecimento e executar algo com ele. Só que daí o ser humano, novamente sendo a espécie mais sofisticada do planeta Terra, criou um negócio chamado inteligência artificial generativa, que consegue pegar todo esse conhecimento, que diferente da internet, que era só uma janela, uma interface para todo esse conhecimento do mundo, agora essa IA é uma interface para algo que é capaz de executar coisas usando todo esse conhecimento, Consegue gerar. E se essa coisa gera com todo o conhecimento inventado pela humanidade inteira, fim da linha, correto? Mais ou menos. Porque tem um grande problema aí. Tem uma falácia que meio que eu demorei para perceber. Uma premissa errada que é: nós, humanos, a gente não conseguiu colocar todo o nosso conhecimento em livros. A gente não conseguiu colocar todo o nosso conhecimento na internet. A gente não consegue. A gente não consegue por vários motivos. Por limite da linguagem, por limite de tempo, por limite